A condição de pacientes acima dos 50 anos tem sido motivo de especial preocupação para os especialistas. Não se trata apenas de problemas de pressão arterial, sistema cardiovascular ou articulações. Muitas vezes, as pessoas reclamam de distúrbios do sono noturno. Doutor, não consigo dormir o suficiente. Basta deitar, e 1 ou 2 horas depois já acordo novamente e sou obrigado a ir ao banheiro. E assim continuo a noite toda, e de manhã me sinto completamente exausto. Muitos conhecem essa situação de ter que acordar no meio da noite para ir ao banheiro, 2, 3 ou até 5 vezes. E, frequentemente, as pessoas tendem a considerar isso normal, atribuindo as mudanças relacionadas à idade. No entanto, como confirma a longa experiência médica, essa condição não é normal, e é perfeitamente possível e até necessário tratá-la. Cada despertar noturno excessivo causa um impacto significativo na saúde geral. A falta de sono contribui para o aumento da pressão arterial, piora a funcionalidade do músculo cardíaco, torna os vasos sanguíneos mais frágeis e acelera os processos de envelhecimento do cérebro. Além disso, cada ida noturna ao banheiro está associada ao risco de queda. A prática médica está repleta de exemplos em que uma pessoa tropeçou no escuro, caiu e sofreu lesões graves, como uma fratura do colo do fêmur, o que acarreta consequências extremamente sérias. O objetivo desta narrativa não é assustar, mas fazer refletir. Um hábito aparentemente insignificante pode tanto preservar seu sono reparador quanto minar sua saúde. Os especialistas estão prontos para compartilhar uma observação simples, mas eficaz, de sua prática. Neste material, será abordado como reduzir significativamente a frequência das micções noturnas, evitando tratamentos medicamentosos e procedimentos caros. Os leitores descobrirão por que o número de despertares noturnos aumenta com a idade, como a dieta afeta o funcionamento da bexiga e dos rins. E, o mais importante, qual produto pode ser consumido antes de dormir para acabar com as visitas frequentes ao banheiro à noite. De acordo com a experiência médica, 8 em cada 10 pacientes conseguiram melhorar significativamente a qualidade do seu sono, apenas mudando um ritual noturno. Isso não é um milagre ou um truque publicitário, é pura fisiologia. Permita-me fazer uma pergunta retórica. Como costuma ser sua refeição noturna? Talvez você prefira um jantar pesado, acompanhando com muito chá? Ou, ao contrário, considera as frutas antes de dormir absolutamente seguras e consome um prato inteiro delas. Ou talvez você goste de saborear algo salgado antes de dormir, como um pedaço de linguiça ou peixe salgado. São esses hábitos, à primeira vista inofensivos, que muitas vezes se tornam a principal razão pela qual a bexiga começa a apresentar atividade excessiva, privando de um descanso noturno completo. Agora, vamos prestar atenção a um produto que pode ser consumido antes de dormir para que o corpo não sinta necessidade de visitas frequentes ao banheiro durante a noite. Além disso, seu consumo terá um efeito benéfico sobre a condição dos vasos e do coração, e também ajudará a reduzir o risco de inchaços. Um sono de qualidade após os 50 anos não é um luxo, mas uma garantia essencial de saúde e longevidade. Antes de revelar qual é esse produto, é preciso entender por que o corpo começa a rebelar-se à noite. Afinal, como se sabe, entender a causa permite encontrar uma solução eficaz. Então, vamos abordar a questão-chave. Por que exatamente à noite nosso corpo decide que é hora de ir ao banheiro? Vamos considerar as razões pelas quais a frequência das micções noturnas aumenta com a idade em comparação com a juventude. Em um organismo jovem, todos os sistemas funcionam harmoniosamente. Os rins filtram sangue de forma eficaz, a bexiga possui elasticidade suficiente e o sistema hormonal contribui para a retenção de líquidos. No entanto, após os 50 anos, vários fatores começam a trabalhar contra nós. Com a idade, os rins mostram maior sensibilidade ao sal e ao açúcar. Eles podem ser comparados a um filtro que se desgasta um pouco com o tempo. Se à noite uma pessoa consome uma grande quantidade de líquidos ou alimentos salgados, o corpo é forçado a eliminar ativamente os excessos, e na maioria das vezes esse processo ocorre justamente à noite. A prática médica está repleta de exemplos em que pacientes, como um homem de 67 anos, reclamavam da impossibilidade de dormir por pelo menos 5 horas seguidas, acordando às 2, 4 e 6 da manhã. Uma análise detalhada revelou que, antes de dormir, ele consumia picles salgados e os acompanhava com chá. O sal, como se sabe, retém água, forçando os rins a trabalhar em regime intensivo à noite, eliminando o excesso de líquidos. A reestruturação hormonal do corpo também desempenha um papel significativo. A vasopressina é um hormônio responsável por reduzir o volume de urina durante a noite. Na juventude, sua produção é suficiente, mas após os 50-60 anos,
o nível de vasopressina diminui. Como resultado, o corpo deixa de perceber adequadamente o período noturno e começa a eliminar líquidos como se fosse dia. Com o passar dos anos, a elasticidade das paredes da bexiga diminui. Se antes ela podia reter tranquilamente 300 a 400 ml de líquido, agora a vontade de urinar surge já com um volume de 150 ml. Isso leva a despertares noturnos frequentes. Uma atenção especial deve ser dada à influência da dieta. O que a pessoa consome à noite afeta diretamente o número de despertares noturnos. O excesso de sal força o corpo a eliminar o excesso de sódio. O consumo de doces ou farináceos provoca picos de insulina, desequilibrando o balanço hídrico-salino. Café e chá forte possuem um efeito diurético pronunciado. Outro erro comum é o consumo de grandes quantidades de chá ou até mesmo água pura no período noturno. Muitos pensam, é preciso beber mais, isso é saudável. De fato, o consumo de líquidos durante o dia é benéfico, mas se você beber 1 litro à noite, tenha certeza, a noite será agitada. Existem também fatores ocultos, como processos inflamatórios crônicos na bexiga ou na próstata em homens. Mesmo uma leve irritação da mucosa pode causar uma reação mais forte e vontade de urinar frequente. No entanto, em 70% dos casos, a causa não são doenças, mas sim os hábitos. A experiência prática mostra que a maioria dos pacientes pode reduzir significativamente o número de despertares noturnos, simplesmente revisando sua dieta noturna. Lembre-se do que você costuma comer 2 a 3 horas antes de dormir. Talvez seja uma fatia de pão com linguiça, uma salada de frutas ou queijo cottage com açúcar. Parece insignificante, mas são esses itens que estimulam a atividade excessiva dos rins e da bexiga durante toda a noite, em vez de proporcionar um sono tranquilo. Numerosas observações confirmam, quando as pessoas abandonaram o chá noturno e excluíram certos produtos da dieta, elas começaram a dormir 2 a 3 horas a mais sem acordar. É por isso que os especialistas afirmam, a alimentação noturna é um fator-chave. E agora será apresentado um produto que, ao contrário, promove um sono noturno tranquilo. Sim, existe um alimento que não força os rins a trabalhar à noite, mas, ao contrário, ajuda a reter líquidos e alivia a irritação da bexiga. E começaremos com o produto mais simples e útil, que provavelmente já existe em toda a casa. É o iogurte natural comum ou o kefir sem adição de açúcar. Talvez surja surpresa. Produtos lácteos fermentados podem ser consumidos antes de dormir? Afinal, são líquidos, não provocariam, ao contrário, um aumento do volume de urina? E aqui reside uma sutileza importante. O iogurte ou kefir, consumidos antes de dormir, não sobrecarregam os rins com excesso de líquidos, mas, ao contrário, contribuem para um funcionamento mais tranquilo da bexiga. Eles contêm bactérias benéficas que ajudam a reduzir processos inflamatórios na bexiga e no intestino. E uma leve inflamação é frequentemente a causa oculta de vontades de urinar frequentes à noite. A proteína suave e o cálcio contidos nesses produtos ajudam o corpo a evitar picos acentuados de açúcar e sal, que são observados após o consumo de linguiça ou doces. Isso significa que os rins não precisam eliminar os excessos apressadamente. Um produto lácteo fermentado leve antes de dormir contribui para o relaxamento do sistema nervoso, o que garante um sono mais profundo. Na prática médica, houve um caso em que uma paciente de 72 anos procurou ajuda em estado de quase total desespero, relatando que precisava ir ao banheiro 4 a 5 vezes por noite e que dormia com a luz acesa, com medo de cair. As tentativas de beber menos água não surtiam efeito. Ao analisar seus hábitos noturnos, descobriu-se que, antes de dormir, ela consumia pão com peixe salgado e bebia chá doce, tudo que contribui para a retenção de líquidos e irrita a bexiga. O especialista recomendou que ela substituísse esse lanche por uma pequena porção de iogurte natural sem aditivos 30 a 40 minutos antes de dormir. Uma semana depois, a paciente voltou e, surpresa, relatou: "Não acredito. Levantei apenas uma vez, e depois dormi até de manhã e me sinto como uma pessoa." Esse método funcionou porque o iogurte não cria uma carga excessiva no corpo, mas proporciona uma saciedade suave, normaliza a microbiota e reduz a irritação da mucosa da bexiga. É importante lembrar, deve-se escolher iogurte natural ou kefir sem açúcar e aromatizantes. Nada de iogurtes doces de supermercado, pois contém açúcar, que à noite só piorará a situação. A porção deve ser pequena, 100 a 150 ml, não mais. Se houver tendência a ter acidez estomacal elevada, pode-se escolher um iogurte menos ácido ou queijo cottage suave. O efeito será semelhante. Recomenda-se excluir da dieta noturna alimentos salgados, picantes, doces e tentar, por pelo menos uma semana,
substituir esses produtos por iogurte. De acordo com as observações dos especialistas, este é o método mais suave e seguro para diminuir o número de despertares noturnos. E, claro, se houver o hábito de beber chá ou café à noite, deve-se abandoná-lo. O chá, mesmo de ervas, ainda possui efeito diurético. É melhor substituí-lo por água morna com uma colher de mel ou abster-se de beber líquidos 2 horas antes de dormir. E agora, que ficou claro como um produto útil pode ajudar, será abordado quais produtos devem ser evitados à noite. Sim, existe um alimento que garantidamente provocará vontades frequentes de ir ao banheiro durante a noite. E começaremos com o mais insidioso: doces e produtos de panificação antes de dormir. Agora vamos falar sobre o que mais frequentemente prejudica a qualidade do sono e provoca despertares noturnos. É aquilo que muitos consideram um agrado noturno inofensivo: doces e produtos de panificação antes de dormir. Quem de nós não gosta de um pedaço de biscoito, um chocolate, um pãozinho ou uma salada de frutas à noite? Parece uma comida leve, nada demais. Mas, na verdade, o açúcar e os carboidratos rápidos, consumidos à noite, desencadeiam uma série de problemas. Porque o doce consumido à noite é prejudicial para o sono e a bexiga. Ocorre um pico acentuado de açúcar no sangue. Após o consumo de doces, o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina para neutralizá-lo. O corpo começa a eliminar ativamente o excesso de glicose e água pelos rins. Resultado: aumento do volume de urina durante a noite, o que leva a despertares frequentes. Produtos doces podem irritar a mucosa da bexiga, especialmente se houver inflamação oculta ou sensibilidade elevada. Mesmo uma pequena quantidade de açúcar pode intensificar a vontade de urinar. Frutas e produtos de panificação, ao contrário do que se pensa, também contribuem para a retenção de água no corpo. Sim, até as frutas contêm frutose, que exige mais líquido para seu metabolismo. E todo esse excesso de líquido é eliminado pelo corpo justamente à noite. De acordo com as observações dos especialistas, a cada 2 pacientes com mais de 50 anos que reclamam de idas frequentes ao banheiro à noite, um consumia doces no período noturno. Vejamos um exemplo característico. Um paciente de 64 anos, ex-atleta, com um estilo de vida ativo, vinha apresentando despertares noturnos de 3 a 4 vezes nos últimos anos. Exames renais e prostáticos não revelaram nenhuma anormalidade. A causa residia no fato de que, antes de dormir, ele consumia uma grande salada de frutas com mel e bebia chá com 2 colheres de açúcar. Ele acreditava que isso era saudável e de fácil digestão. Mas, na verdade, a frutose em combinação com açúcar causava uma poderosa eliminação de líquidos pelos rins. Depois que a salada de frutas noturna foi substituída por uma pequena porção de kefir e algumas nozes, o número de despertares noturnos diminuiu pela metade em apenas uma semana. Açúcar e produtos de panificação também exercem uma influência negativa sobre a condição dos vasos sanguíneos. O açúcar e a farinha branca contribuem para o desenvolvimento de processos inflamatórios nos vasos e provocam inchaços. E inchaços nada mais são do que excesso de líquido que os rins tentam eliminar à noite. Isso cria uma carga adicional para o corpo. Portanto, é fortemente desaconselhável consumir à noite bolos, tortas, biscoitos, barras de chocolate. Eles não apenas atrapalham o sono completo, mas também aceleram o envelhecimento dos vasos e dos rins. Com o que substituir o doce antes de dormir? Se surgir a vontade de comer algo leve, um par de nozes ou amêndoas serão uma excelente escolha, pois não causarão picos acentuados de açúcar. Também é possível comer um pequeno pedaço de queijo ou queijo cottage magro. Isso proporcionará saciedade, mas não levará à formação de excesso de líquidos. Se a vontade de frutas for muito grande, é permitido apenas um pequeno pedaço de maçã ou pera, e não mais tarde do que 2 horas antes de dormir. É importante lembrar, a noite não é hora para açúcar. Ele o priva do sono e força os rins a trabalhar em regime intensivo. Na experiência dos médicos, quando os pacientes excluíam doces da dieta noturna, o sono melhorava em 3-4 dias. E agora, vamos para outro produto insidioso. Ele, aparentemente, não é doce nem salgado, mas literalmente destrói silenciosamente os vasos sanguíneos e a bexiga. Estamos falando do que muitos usam para fritar todos os dias: óleos vegetais refinados. Agora, vamos considerar um produto que não parece uma fonte óbvia de problemas, mas que, no entanto, mina a saúde dos vasos e dos rins por dentro. São os óleos vegetais refinados e os alimentos fritos. Vamos entender por que eles representam tal perigo, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Quando o alimento é frito em óleo de girassol comum, especialmente se usado repetidamente,
formam-se nele compostos tóxicos, aldeídos e gorduras trans. Essas substâncias causam inflamação crônica nos vasos, pioram o funcionamento dos rins e irritam a mucosa da bexiga. Talvez a pessoa não sinta isso imediatamente, mas gradualmente os vasos perdem elasticidade e os rins começam a filtrar o sangue pior. Surgem inchaços e retenção de líquidos durante o dia, e à noite o corpo tenta se livrar urgentemente de tudo que é excessivo, o que leva a despertares às 2, 3 da manhã para ir ao banheiro. Óleos refinados, especialmente os baratos de girassol, contêm uma grande quantidade de ácidos graxos ômega 6. Em pequenas quantidades, eles são necessários para o corpo, mas em consumo excessivo, eles desencadeiam processos inflamatórios. E qualquer inflamação é uma carga adicional para os rins e a bexiga. De acordo com as observações dos especialistas, pessoas que consomem frequentemente alimentos fritos invariavelmente apresentam 2 problemas: pressão arterial elevada e vontades de urinar mais frequentes à noite. Vejamos um exemplo da prática. Um dos pacientes, de 59 anos, que levava um estilo de vida ativo, tinha jantares quase sempre compostos por batatas fritas com carne, preparadas em óleo refinado comum. Suas queixas incluíam despertares noturnos de 4 a 5 vezes, inchaço facial pela manhã e uma sensação constante de fadiga. Depois que os pratos fritos noturnos foram substituídos por vegetais cozidos, peixe assado e uma pequena quantidade de azeite de oliva extra virgem, após 2 semanas o paciente relatou: comecei a dormir 5 horas seguidas, como na juventude. De manhã, a cabeça está clara, e vou ao banheiro apenas uma vez. ¿Por qué a comida frita irrita a bexiga? Ao fritar, são liberadas substâncias que entram na corrente sanguínea e são parcialmente eliminadas pelos rins. Elas agem como toxinas fracas, irritando as mucosas. O corpo se esforça para eliminar essas substâncias mais rapidamente, e esse processo ocorre novamente à noite. Portanto, deve-se minimizar o consumo de alimentos fritos, especialmente à noite. Se for necessário preparar pratos fritos, escolha azeite de oliva extra virgem ou óleo de cocô e use-o apenas para frituras leves. A opção ideal para a refeição noturna são pratos cozidos, assados ou vegetais e peixe cozidos. Se você busca um sono noturno profundo, abandone a fritura em óleo refinado barato. Ele é um destruidor silencioso dos vasos sanguíneos e do sono tranquilo. Aqui está o que as pessoas com sangue mais denso, problemas de vasos e rins não devem fazer à noite: não consumir alimentos fritos e não usar muito óleo, não abusar de doces e farináceos antes de dormir, não comer produtos salgados e muito temperados à noite. Todos esses fatores sobrecarregam os rins e os vasos, e à noite o corpo tenta eliminar o excesso, o que leva a idas frequentes ao banheiro. No entanto, há boas notícias. Se você eliminar esses hábitos prejudiciais e adicionar o produto certo à sua dieta antes de dormir, poderá melhorar significativamente a duração e a qualidade do sono. Na parte final, serão lembrados todos os 3 produtos principais que foram discutidos, e também será dado um conselho bônus adicional para que suas noites se tornem tranquilas e saudáveis. Então, vamos recapitular a discussão de hoje. Foram abordados 3 produtos-chave que influenciam significativamente a qualidade do sono noturno de pessoas com mais de 50 anos. Um iogurte natural ou kefir sem açúcar. Este produto ajuda a acalmar a bexiga, reduzir processos inflamatórios e proporciona um sono noturno tranquilo. Pode ser consumido sem receio antes de dormir. 2 doces e produtos de panificação. Eles causam picos acentuados de açúcar no sangue, irritam a mucosa e forçam os rins a eliminar líquidos ativamente à noite. Devem ser completamente excluídos da dieta noturna. 3 óleos refinados e alimentos fritos. Esses produtos destroem silenciosamente os vasos, pioram o funcionamento dos rins e levam ao acúmulo de líquidos, que são então eliminados à noite. Seu consumo é especialmente perigoso antes de dormir. É por isso que as pessoas acordam à noite. Não são apenas mudanças relacionadas à idade, mas uma consequência de seus hábitos noturnos. Agora, apresentamos uma lista de substituições noturnas seguras e úteis que ajudarão a dormir melhor: iogurte natural ou kefir sem aditivos, queijo cottage suave ou um pouco de queijo magro, algumas nozes, amêndoas, vegetais assados ou cozidos com uma pequena quantidade de azeite de oliva extra virgem. O que definitivamente não se deve comer à noite: peixe salgado, linguiça, alimentos em conserva, chocolate, doces, biscoitos, bolos, pratos fritos em óleos refinados, grandes quantidades de frutas antes de dormir. A refeição noturna deve ser o mais leve possível para o corpo. Nesse caso, os rins e a bexiga não trabalharão a noite toda, e a pessoa poderá dormir plenamente. Dica bônus:
Existe um ritual noturno muito simples que ajuda a maioria dos pacientes a dormir mais tranquilamente. 30 a 40 minutos antes de dormir, beba meio copo de água morna com algumas gotas de suco de limão. Por que isso funciona? Ajuda a acalmar suavemente os rins, aliviando uma leve irritação. A leve acidez do limão reduz processos inflamatórios. E o mais importante, a pessoa não sobrecarrega o corpo com excesso de líquidos, mas cria uma sensação de conforto. É importante não beber muito, meio copo é suficiente. E não faça isso imediatamente antes de dormir, é melhor meia hora antes. Na experiência dos especialistas, 80% dos despertares noturnos podem ser reduzidos sem o uso de medicamentos, exclusivamente por meio de uma alimentação correta e pequenas mudanças nos hábitos. Recomenda-se compartilhar este material com seus pais, amigos, entes queridos, porque um sono de qualidade é a garantia da saúde do coração, dos vasos e de todo o organismo. Cuide-se, pois sua longevidade começa com coisas simples. Em conclusão, os autores perguntam aos leitores: vocês consomem algo do que foi considerado prejudicial à noite? Sugere-se que compartilhem seus hábitos noturnos para receber recomendações adicionais sobre como melhorá-los. Os especialistas prometem compartilhar apenas o que realmente ajuda. Cuídese. Tudo está em suas mãos.